Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para você que não me conhece, meu nome é Elaine, vivo aqui em Portugal, tenho uma família luso-brasileira e quem não sabe o que isso significa que a nossa família ela é composta por pessoas que são portugueses e brasileiros. Então, a nossa família hoje é uma família luso-brasileira. E por qual razão, Elaine, que a sua família é luso-brasileira? Você casou com português? Não, eu não casei com português. Eu vim casada com meu esposo, a gente já vai fazer 15 anos de casado esse ano, mas a nossa filha nasceu em território português. Somente isso não dá o direito dela ser portuguesa, mas quando ela nasceu, o meu esposo ele já tinha residência, então fez com que ela tivesse o direito de nascer portuguesa e com a cidadania portuguesa, com a nacionalidade portuguesa. Então, sendo assim, a nossa família hoje ela é uma família luso-brasileira. Hoje eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo, eu tô aqui no quarto, deixa eu mostrar para vocês, um quarto que está fazendo aniversário de roupa para eu guardar. E não é por questões de desordem, desorganização, mas é por questões mesmo de espaço. Desde que a gente mudou, a gente mora aqui no Algarve, já tem mais de um ano, e desde que a gente mudou para cá, para o Algarve, quem vive aqui em Portugal sabe que essa região do Algarve, por ser uma região de praia e por ser uma região muito turística, acaba que as casas têm um preço mais elevado, os valores das casas são mais elevados e é muito difícil de você encontrar casas disponíveis, principalmente no verão. E o período que a gente veio para cá foi exatamente o final do inverno, já quase iniciando o verão. Então, quando a gente mudou para cá, para Algarve, a gente vivia na região lá da Covilhã, Fundão, Serra da Estrela. Para quem já pesquisou, conhece essa região, se você está aqui em Portugal, provavelmente você já deve conhecer essa região. Então, a gente veio para cá por conta de trabalho do meu marido, o meu esposo Michael. Ele trabalha com construção civil, ele trabalha nessa área desde o Brasil, sempre trabalhou nessa área. E não tinha o porquê de mudar de área aqui, apesar de no início mesmo, antes de eu vir para cá, que ele veio primeiro, antes de eu vir para cá, ele ficou trabalhando em outra área, por questões de adaptação, de conhecer o mercado, então ele ficou trabalhando como motorista, que também já foi uma das funções dele no Brasil. E aí, depois que ele se encontrou, teve conhecimento do mercado, da construção civil, ele não saiu mais dessa área e está até hoje. E aqui no Algarve, como eu comecei falando, por ser uma região turística e por ser uma região de muitos investimentos, onde muitas pessoas é, vêm para cá, pessoas de outros países, ingleses, romenos, franceses, muitas pessoas de outros países que têm condições de vida melhor, elas acabam vindo para Portugal como investidores e acabam comprando muitos terrenos, comprando imóveis, e isso faz com que essa região aqui onde a gente vive seja uma região melhor para trabalho, porque você consegue ter uma mão de obra mais valorizada e com isso a gente consegue ganhar mais um pouco, né, do que em outras regiões aqui em Portugal, exceto Lisboa, Cascais, Porto, que também são regiões turísticas e regiões onde as pessoas investem muito, e com isso faz com que também consiga viver bem lá quem trabalha nessa área da construção civil. Mas a razão para eu estar fazendo esse vídeo é mesmo para situar vocês de como é que a gente está vivendo aqui, como tem sido a nossa vida aqui, compartilhar um pouco com vocês a nossa experiência, tudo que tem acontecido do lado de cá. E ser sincera, sabe, com vocês, abrir o nosso coração. Eu sinto que muitas vezes a gente que imigra, principalmente, a gente acaba ficando um pouco isolado e se distancia um pouco de amigos, de familiares, de pessoas, não propositalmente, mas por conta da rotina que é muito intensa. A maioria das pessoas que mudaram de país, não só para cá, para Portugal, mas a maioria das pessoas que hoje vivem fora do seu país de origem, tem essa vida um pouco mais agitada, sabe? Um pouco mais corrida,
por conta mesmo de sobrevivência. Então, para a gente que vive aqui hoje, como que é a nossa vida? Como que tem sido, Elaine, a sua vida aí? Como que tem sido as suas experiências? O que você tem feito? Como vocês sobrevivem, né? Eu já compartilhei um pouco, né? Vocês já sabem que o Michael trabalha na área da construção civil. No último vídeo, inclusive, que ainda era no inverno, fevereiro e março, o Maicon, ele ficou trabalhando na França, porque aqui no inverno, na Europa como um todo, mas aqui em Portugal eu acho que acaba sendo maior essa questão, muitas pessoas não trabalham tanto no inverno, porque o inverno é muito rigoroso, acaba sendo mesmo uma temporada mais difícil, o que faz com que muitas pessoas diminuam a mão de obra, diminuam o serviço nesse período do inverno. E realmente foi uma fase muito desafiadora para a gente, esse período do inverno aqui, onde Michael não estava conseguindo trabalho aqui em Portugal. E aí acabou que ele, pesquisando, entrando em contato com algumas pessoas, ele descobriu que havia essa possibilidade de trabalhar na França, e a empresa contratou ele. Ele foi, inclusive foi numa ilha, na ilha de Córcega, e nesse período nós estávamos até organizando para nos mudarmos para a França também, porque estava ficando inviável, né? Por ser numa ilha e por ser distante, a França ela não é tão longe daqui de Portugal. Mas, como era numa ilha, a viagem era muito cansativa e às vezes demorava 2 dias inteiros para viajar. Para vocês terem ideia, do aeroporto onde o Michael desembarcava, do aeroporto onde ele desembarcava em Marselha, que é uma cidade vizinha da ilha, vamos dizer assim, é a última cidade antes de você atravessar para a ilha. Tem outras cidades em volta, mas Marselha é um dos pontos onde tem porto, onde tem aeroporto, e você consegue descer ali, desembarcar ali, e dali você pega uma barca, pega eu esqueci o nome agora, como eles chamam aqui, o ferry, que eles chamam, né? O tipo de barco que você pega para atravessar para a ilha. É como se fosse um cruzeiro pequeno, um cruzeiro de menor porte. Não é pequeno, ele é grande também, mas o estilo do navio é diferente. E aí, e aí essa viagem para atravessar de navio levava 12 horas. Então, às vezes, não tinha navio para o horário, para o dia que o Marco desembarcava. E isso é normal também, não é por questão de não saber calendário ou agenda. É normal, às vezes, ter 2 barcas no dia, ou uma só, dependendo do dia. E aí isso fazia com que a viagem se tornasse muito cansativa e muito demorada. E das vezes que Michael foi e voltou, para ver a gente, para ver Estela, acaba que ele vinha, mas ele tinha que voltar com 2, 3 dias. Então, assim, não valia a pena o desgaste dele ter que vir e com 2, 3 dias ter que voltar. Era praticamente ele passar aqui um dia e meio, e já ter que voltar. Então a viagem se tornava muito cansativa. E isso fez com que a gente pensasse e nos organizasse para a gente mudar para a França. A gente estava mesmo dispostos a ir, até porque eu, na altura, não estava trabalhando em um lugar fixo, eu estava trabalhando remotamente, então o meu trabalho não me impede de me mudar, me deslocar para outra região, para outro país, para outra cidade. E o trabalho dele é o trabalho mesmo, é a porta, filha. É o trabalho mesmo que sustenta a gente aqui e faz com que a gente se mantenha aqui em Portugal. Já desocupei o cesto de roupa que estava lavado. Outra coisa, abrindo parênteses aqui, a casa que a gente tá, já mostrei, já falei, se você não me acompanha no Instagram, vou deixar aqui, mas essa casinha que a gente tá, quando eu comecei falando, né, da casa e tal, da região que a gente tá, ser uma casa, uma região turística, uma região de muito veraneio, tem essa dificuldade de encontrar casa. E na altura a gente ficou 2 meses, depois que a gente veio do Fundão pra cá, a gente ficou 2 meses na casa de um casal de amigos. E dentro desses 2 meses apareceu uma amiga que trabalha ainda, né, com limpeza. E aí ela veio fazer a limpeza nessa casa que a gente tá. E aí ela, olha, tem uma amiga que mora nessa casa
E ela tá saindo e eu lembrei de vocês. Se vocês quiserem vir ver, a oportunidade é agora. E a gente veio ver e a gente não pensou duas vezes. É uma casa onde a gente ia ter mais privacidade também, desocupar a casa dos nossos amigos, né? Por mais que sejam amigos e que recebam a gente, é chato você ficar muito tempo na casa de alguém, né? E eu com filho pequeno também não me sinto bem e não me sinto à vontade para isso. E aí eu falei com o Mike, não, a gente vai. E foi o que a gente encontrou e a gente já está nessa casa há um ano. E essa casa, ela nos atende bem. Não vou falar mal da casa, muito pelo contrário, a gente agradece a Deus porque o Senhor providenciou. Os senhorios, os donos são pessoas maravilhosas, são pessoas incríveis. E essa casa é uma casinha móvel, ou seja, é uma casa que você consegue movimentar ela, né? Só que aqui o dono dessa casa, ele fez um estilo de condomínio de casas móveis. Então ele tem um terreno muito grande, onde ele tem instalado hoje 4 casinhas dessas e tem algumas famílias morando aqui. E eu tenho uma vizinha hoje eu tenho uma vizinha que é brasileira e tem um casal de vizinhos que são turcos. E aí é muito tranquilo aqui de viver, é muito seguro. Tem piscina, tem uma área de churrasco, uma área gourmet. E a gente tem a nossa privacidade, porque a casinha... Deixa eu até mostrar pra vocês aqui, peraí. Aqui, tá vendo? A casa é dividida. Cada um tem o seu terreno, o seu espaço. Aqui atrás é um corredor que dá para estender roupa. Aqui embaixo aqui fica essa casinha com ar-condicionado, gás da casa. Então, é uma casinha que nos atende bem. Inclusive, Marco, ele nunca gostou de morar em... Desde o Brasil isso, a gente nunca gostou de morar em lugar onde a gente não tivesse uma certa segurança, sabe? Onde eu ficasse sozinha, porque ele sempre trabalhou de Uber também no Brasil, então às vezes fazia muita corrida noturna, e aí ele ficava sempre preocupado de me deixar sozinha em algum lugar muito isolado. Então, ele concordou e a gente veio para cá. E nós estamos aqui, então, até hoje. Mas agora, como a gente está entrando numa nova fase, eu estou grávida do meu segundo filho, né? Não sei se eu já falei nesse vídeo. Mas se eu não falei, estou falando. E se eu já falei, estou repetindo. Eu estou com 4 meses. E já era um desejo do nosso coração, quando a gente veio para cá, essa casa ser uma casa provisória. Uma casa para a gente conseguir se organizar e conseguir se estabelecer de fato aqui no Algarve. E hoje isso já está concretizado, então já não é uma mudança que a gente pretende fazer fora dessa região, porque as questões eu já comentei, são questões de trabalho. Aqui a gente tem mais oportunidades de trabalho. E aqui também a gente já se familiarizou com igreja, e os nossos amigos, boa parte deles, estão aqui também, que é muito importante para quem imigra. E é uma região que a gente gosta muito de viver, muito mesmo. Praia, no verão tem o calor, que parece muito com o calor do Brasil. No inverno, apesar de fazer frio, não faz tanto frio como na outra região que a gente vivia, porque Serra da Esteira é uma região que neva, e acaba que as regiões ali em volta, Covilhã, Guarda, Fundão, são regiões que fazem muito frio. E aí a gente não tem essa questão aqui desse frio intenso, apesar de fazer frio. Então, hoje nós estamos em uma fase onde a gente está procurando casa para viver e para mudar, porque a casa aqui, ela é muito pequena, gente, muito pequenininha mesmo. É uma casa para viver com estilo minimalista, sabe? Você não ter muitas coisas, não ter muitos móveis, não ter muitos eletrodomésticos, porque a casa mesmo não tem capacidade para isso. E com isso, uma das razões, né, agora voltando lá no início do vídeo, com isso a gente não consegue ter espaço de armazenamento aqui. Eu não tenho espaço para guardar. Vou mostrar para vocês aqui, ó. O espaço que eu tenho de armário é esse aqui com 2 portinhas pequenas, inclusive ali
tá até desorganizado, são as coisas de Estela que eu vou deixando ali. E eu tenho esse outro armáriozinho aqui, ó, pequenininho. Ali é o coisa da janela, onde eu coloco às vezes roupa. No inverno isso aqui tava cheio de casaco, mas agora eu já tirei as roupas daqui. Aí, às vezes eu penduro alguma camisa, ó, pra vocês terem ideia. As roupas de máquina lavada de inverno ainda estão aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ainda estão aqui. E o armário que eu tenho é este daqui, ó, pra guardar. Aqui eu boto as roupas de Estela e aqui eu boto as minhas. E já não tem mais espaço. Roupa de cama pra guardar mesmo. Não tem espaço também, ó. Então acaba ficando tudo em cima da cama. A Estela jogou as roupas tudo no chão. E aqui é onde eu coloco os brinquedos dela. Eu coloco as coisas pra ela brincar. Esse quarto aqui, ele tinha 2 camas de solteiro. A gente desmontou a cama pra ter mais espaço pra se movimentar. Então, agora com outro bebê vindo, a gente quer organizar essa parte da nossa vida, sabe? Voltar a ter uma casa organizada para chamar de lar, porque eu sinto falta. Mulher, eu acho que no geral sente falta, né? Dessa organização. A gente não tem uma mesa, uma sala para comer. A gente gosta muito de estar na mesa, jantando, almoçando, tomando café junto, final de semana principalmente. A gente não tem espaço para receber amigos. E são coisas que a gente gosta de fazer, sabe? E acaba que quando a gente tem um filho, a casa, ela não fica organizada mais, né? E isso me incomoda um pouco, porque eu não consigo manter a casa organizada com frequência. A gente arruma, mas ela não fica sempre arrumada. E por ela ser pequena, isso parece que aumenta muito mais, né? A bagunça parece que fica muito maior, porque você entra num espaço pequeno e você já vê aquilo tudo amontoado ali, parece que a bagunça é muito maior. Então acaba que isso também me incomoda. Outro ponto também que tem influenciado bastante é a questão de Estela não ter quintal. Ela tem um quintal aqui, só que agora no verão, como é muito aberto e é tudo muito escampado, não tem uma varanda com um telhado ali para trazer sombra o dia todo. A gente tem um deck aqui na frente, depois eu posso até mostrar vocês, se vocês não viram outro vídeo. A gente tem um deck aqui na frente, mas tem piscina. E agora ela já está numa fase que ela desce a escada do deck sozinha e ela já vai direto pro quintal, onde tem piscina. Então é um risco, é muito perigoso. E aí o que a gente faz? Eu fico o dia todo com ela presa dentro de casa. E com isso, às vezes, também eu me sinto um pouco frustrada por eu não estar podendo dar esse contato para ela com a natureza, brincar no quintal, e eu quero proporcionar isso para ela. Então, uma das casas até que a gente tem colocado em mente para procurar é uma casa onde nos atenda com essas questões. A gente gosta muito de ter contato com a natureza, sabe? Meu marido, ele foi criado na roça, então planta, sempre plantou muito, sempre comeu comida que colhia do quintal. E a gente quer fazer isso aqui em Portugal também. Não sei se nessa temporada, mas é algo que sim, nós vamos viver aqui, porque aqui também tem muito esse hábito de plantar, de ter a sua terrinha, de ter a sua quinta, de ter o seu espaço para plantar e ter muitas variedades de coisas no quintal. Então, pessoal, uma das atualizações para vocês de como está a nossa vida é essa, né? Nesse momento agora, aqui em Portugal, é férias, é um período de férias, é um período de verão. E aí, com isso também, Maico tem tido bastante serviço. Porque agora, dependendo da região, você pode trabalhar. No verão também aqui, dependendo da região, você não pode fazer muito barulho. Por quê? As pessoas estão de férias. Peraí que o Marco tá me ligando. Continuando. É a sombra, filha. Continuando. Dependendo da região, você também tem um certo horário para trabalhar, sabe? E aí, o que acontece? Desde que Marco voltou da França, como eu comecei falando com vocês, Marco sentiu no coração que a França não era um lugar para a gente realmente se estabelecer. Apesar de ter também muita mão de obra, pagar muito bem também, que a França paga muito bem nessa área da construção civil, ele sentiu que não era para a gente realmente mudar. E aí a gente orou, a gente estava orando muito mesmo, pedindo direção ao Senhor. Eu confesso que eu estava animada para ir, sabe? Quem não quer, né, viver uma aventura, uma experiência na França.
e falar francês, que eu amo, é uma língua que eu acho muito bonita. E no convívio você aprende muito, né? Você aprende muito mais convivendo, estando dentro daquela realidade do que às vezes estudando. Então a gente queria, eu realmente queria ir. E aí quando foi até engraçada a situação, porque a gente já tinha conseguido até casa, o patrão dele lá já tinha conseguido até casa pra gente, já estava certo. A casa toda mobiliada, tudo certo já pra ir. E foi inclusive no final de semana que ele viria para organizar a mudança para a gente ir junto com ele. E aí ele veio até um pouco antes do que eu esperava. E aí ele veio, olha, eu falei, o que você voltou? E eu achei que ele tinha vindo para organizar as coisas, né? Ele falou, eu decidi vir embora, sentindo no meu coração de que não era pra gente passar esse tempo lá, não era pra gente mudar. E o Senhor falou para mim que é para eu permanecer aqui. Então, como a gente realmente ora, pedindo direção ao Senhor, e para que a gente não dê nenhum passo que não seja da vontade de Deus, apesar de eu ter ficado frustrado no início, eu confesso, porque quando a gente quer muito alguma coisa, a gente fica triste, né? E aí, lá tinha tudo que a gente precisava, assim, fisicamente, sabe? As nossas necessidades estariam supridas com a oportunidade que foi aberta lá. Mas quem supre as nossas necessidades verdadeiramente não é uma oportunidade boa de trabalho, não é uma porta que o homem abre, mas é Deus. E foi isso que fez Michael voltar, porque o Senhor falou no coração dele que o tempo ainda aqui não tinha se encerrado e que ele iria fazer algo nas nossas vidas e na vida do Michael ainda aqui. E assim tem sido. Antes do Michael ir para a França, ele tentou muitas vezes contato com muitas pessoas. Fica até um relato, um testemunho para edificar a sua vida também. Se você está assistindo esse vídeo e chegou nessa parte, entenda que o Senhor, Ele sempre vai suprir as nossas necessidades. E o Senhor, Ele atende o desejo do nosso coração. Então, como eu estava falando, o Senhor, Ele atende os desejos do nosso coração e Ele supre todas as nossas necessidades. A palavra do Senhor diz isso. E aí, Michael veio, ele teve um particular com Deus, que não é meu, é dele, então eu não vou compartilhar aqui com vocês, mas ele teve um particular com Deus, onde o Senhor falou com ele claramente sobre algumas coisas. E assim, antes do Michael ir, ele procurou muito, gente. Procurou muito trabalho aqui, entrou em contato com muitas pessoas que ele já tinha trabalhado, porque tem conhecimento mesmo. E as pessoas falavam, não, pode vir, vem aqui ver o serviço, vem aqui ver a obra. Só que como estava no inverno, e esse inverno aqui em Portugal choveu muito mesmo. Como estava no inverno, acaba que as pessoas, olha, agora não vai dar pra gente mexer na obra, não vai dar pra gente trabalhar por conta da chuva e por conta do vento, teve muita ventania. Se você acompanhou a reportagem ou se você vive aqui, você sabe disso, muitas reportagens de casas sendo destruídas pelo vento, Leiria foi totalmente destruída, regiões foram totalmente destruídas. Então foi um inverno muito atípico, onde a gente não conseguiu ter grandes oportunidades de trabalho. E aí foi onde o Mike foi para a França. E todos os contatos que ele tinha feito, que realmente tinham essa oportunidade para ele, acabou não se concretizando. E aí, quando ele voltou, ele recebeu o contato de um amigo dele que ele já tinha trabalhado, que estava precisando de uma certa mão de obra. E nessa daí ele ficou mais ou menos um mês e pouquinho, quase 2 meses, trabalhando e tendo serviço, graças a Deus, sempre tendo serviço, trabalhando todo dia e produzindo, e tinha serviço. Nesse meio tempo, um dos contatos para quem ele havia ligado antes de ir para a França, que realmente tinha dado um ok, eu tenho serviço para você, ligou para ele. E ele não procurou essa pessoa quando retornou da França. E aí essa pessoa ligou para ele
E a conversa que ele teve comigo foi que essa pessoa foi justamente a pessoa que Deus colocou no coração dele, fazendo com que ele voltasse, porque essa porta ainda não havia se fechado. Eu tô falando com vocês, estou até assim, me emocionando, porque às vezes nós fazemos contatos com pessoas, nós procuramos pessoas, nós buscamos ajuda da pessoa que a gente sabe que pode nos ajudar, só que não é o momento daquela pessoa ainda entrar no processo com a gente, entrar e começar realmente tendo um vínculo, tendo um relacionamento com a gente. E quando a gente força demais as coisas, às vezes a gente atrapalha o plano do Senhor. E foi isso que Michael fez. Ele viu que realmente o serviço lá no inverno com essa pessoa não ia acontecer, não porque ele não queria e não porque o dono também da empresa, da obra, não estava precisando da mão de obra, mas por conta das circunstâncias. Mas houve um contato, houve um vínculo, houve uma certa amizade, vamos dizer assim, uma certa consideração de um pelo outro. E aí, quando o Michael voltou, estando trabalhando aqui já novamente, foi agora em maio, abril, maio, ele recebeu o contato dessa pessoa, perguntando se ele estava disposto para trabalhar e disponível. E ele realmente estava trabalhando ainda aqui, e não tem como você falar, olha, obra é assim, eu tenho que encerrar aqui para começar. Só que nesse meio tempo ele foi ver as obras, ver o serviço. E assim, gente, tem sido algo realmente que não tem como não ter sido o Senhor. Porque o que Michael fez, os votos que ele fez com Deus, o que ele ouviu da parte de Deus, que era para ele voltar, porque o tempo dele aqui ainda não tinha acabado, realmente tudo tem sido alinhado e tudo tem se cumprido. Então, muitas vezes, a gente quer viver coisas novas. Como eu falei, era o desejo do meu coração, sim, mudar de país, viver na França, ter uma nova oportunidade de aprender uma nova língua, de criar minha filha em outro país também, para ela também ter essa oportunidade de aprender uma nova língua, porque é isso que a gente busca quando a gente muda também, quando a gente migra, quando a gente muda de país, a gente quer aproveitar as oportunidades que a gente tem nesse tempo, nessa temporada de mudança, nessa temporada de imigração, né? E aí ele voltou e ele já está trabalhando com essa pessoa há um tempo. E eu não vou entrar em detalhes também, porque uma das coisas que eu tenho aprendido nesse tempo é nos preservar um pouco. A gente precisa também aprender a se preservar, porque hoje em dia muitas coisas não acontecem na nossa vida, porque às vezes a gente compartilha demais com uma pessoa que não é para compartilhar, fala demais com quem não é para falar, ou fala no tempo errado, e acaba que muitas vezes a gente limita ou bloqueia aquilo que pode acontecer na nossa vida. E a gente sabe que o mal existe, por mais que a gente ore, por mais que a gente peça ao Senhor para o Senhor nos cercar, acampar os seus anjos ao nosso redor. A gente sabe que o que Deus tem para nós vai se cumprir, independente das circunstâncias, independente do que queiram para nós de negativo, mas ainda assim nós temos que nos preservar. Tem lugares que a gente precisa nos ocultar. Existem momentos da nossa vida que a gente precisa sim estar escondido, como diz a palavra do Senhor. E a gente precisa fazer sempre essa oração. Senhor, esconda-me. Esconda-me debaixo das suas mãos. Esconda-me dos meus inimigos. Porque a gente precisa estar, sim, cercado da mão do Senhor. A gente precisa estar protegido nas mãos do Senhor. Guardado nas mãos do Senhor. Então, gente, eu vou encerrar esse vídeo aqui. Inclusive, abrindo parênteses, ontem eu lavei meu cabelo. Meu cabelo tá caindo muito ainda. Desde que eu tive Estela, meu cabelo caiu muito. Mas ele continua caindo, cai e cresce na mesma proporção. Então tô cheio de fiozinho arrepiadinho aqui. Pretendo fazer ele hoje também. E se você tem vivido alguma fase de desespero, vamos dizer assim, alguma fase de dificuldade, seja financeira, seja porta de trabalho, seja de realização pessoal, mulher, eu sei que você, assim como eu, quer ter o seu lar organizado,
Antes da gente vir para cá, eu tinha conseguido organizar toda a minha casa. Trabalhei o ano de 2024 todinho. Foi um ano que eu engravidei da Estela, mas eu trabalhei, consegui mobiliar minha casa todinha. A casa ficou exatamente do jeitinho que eu queria. Mas acabou que a gente veio para cá e eu me desapeguei de tudo. Muitas coisas ainda estão lá na região que a gente vivia e a gente pretende buscar agora com essa mudança. E é assim, vai ter momentos na nossa vida que a gente vai estar vivendo em um cenário que não é o que a gente gostaria de viver, mas vai existir aquele de repente de Deus, onde o Senhor, ele vai vir com a sua mão, com a sua misericórdia, com a sua graça e vai estar permitindo com que a gente realize os desejos do nosso coração. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Então, se vocês gostam de ver conteúdo de rotina, o que acontece na nossa vida aqui, compras, se vocês gostam de ver organização do lar, eu creio que nós vamos viver essa temporada novamente aqui nas nossas vidas, na nossa casa, e eu quero compartilhar isso com vocês. Então, fiquem por aqui, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe. Se você é imigrante aqui em Portugal e tem vivido experiências assim, tem vivido dias desafiadores, confie no Senhor, porque o Senhor é a sua provisão. O Senhor é o seu socorro e Ele não nos desampara. Um beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.